Fala, combatentes, mais um episódio do Hora do Fogo aqui pra vocês. E hoje a gente tá com um veterano do Corpo de Bombeiro lá da Baixada, nosso amigo Múcio Luiz, também engenheiro civil. E a presença ilustre do meu amigo Rafael. Prazer, obrigado por estar aqui, pelo convite. E melhor do que estar aqui com o Múcio, Progeseg, um cara que eu conheço fazem 5 anos. Tem uma história dentro da corporação, tem uma história fora da corporação. Nunca fugiu da batalha, da luta, guerreiro. Viveu e vive do incêndio. Do incêndio, combatente do incêndio de verdade. Prazer, obrigado de você estar aqui, muito obrigado mesmo, é um prazer enorme te receber aqui. E te apresenta, fala da tua empresa, fala da tua vida, conta aí pro pessoal um pouquinho do Múcio Luiz. É o seu momento, Múcio. É isso aí, obrigado Rafael, Matheus, é um prazer enorme estar aqui na GPM. Ainda mais aí no canal Hora do Fogo, trazer um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência, como vocês já bem falaram, né, me apresentaram. Eu sou veterano do Corpo de Bombeiros, atuei durante 26 anos, fui combatente, combati incêndios. Durante essa trajetória também realizei vistorias em edificações, onde a gente adquiriu aí um certo know-how. Quando eu atingi aí o meu nível de aposentadoria, falei, por que parar? Vou ficar parado? Não, vamos continuar, vamos agregar aí algo mais para a sociedade. Aí ingressei aí na grande missão de conquistar a graduação. Então eu não era graduado ainda, então fiz a graduação de engenharia civil. Então hoje eu sou um cara mais que habilitado para atuar na área. Graduado na vida e na teoria, tá preparado mesmo. Preparado, então temos aí tenho uma experiência muito boa da área que eu vivenciei de combatente, de conhecer, de atender as ocorrências, de realizar algumas vistorias em edificações e estou agregando isso para a minha área particular hoje, a minha empresa privada, atendendo a sociedade, procurando disseminar. Então eu trabalhei muito tempo na parte de combate a incêndios. Hoje eu estou trabalhando na parte de prevenção de incêndios. Quem previne não precisa combater, né, Rafa? Não. Nunca vai chegar no momento do fogo, porque vai estar prevenido ali. É isso aí. Acabou. Ô, senhor, e tem alguma ocorrência que você se recorda que ficou memorável de combate a incêndio na sua carreira? Sim, tem uma ocorrência que ficou marcante. Infelizmente, os incêndios, eles trazem muitas marcas. Sim. Em muitos casos, a gente percebe imediatamente a perda é o dano material. Sim. Então, as pessoas perdem o lar, perdem seus objetos, trazendo para a área industrial, a gente acaba vendo perca de processos. Então, os incêndios, eles, na sua grande maioria, eles causam muitos danos materiais. Mas o incêndio que ele promoveu uma emoção muito grande foi um incêndio numa habitação precária, né, a gente chamava de favela. Isso lá na Baixada? Na Baixada Santista, no município de São Vicente, onde eu encerrei minha carreira. Durante o dia, durante as instruções, treinávamos muito essas questões de como atuar em locais como esse, porque as edificações precárias, o acesso das viaturas e das equipes para chegar próximo do incêndio é muito difícil, porque os locais não têm acesso fácil. E as residências entram em colapso muito fácil. Isso, porque o tipo de material que é construído é em madeira, então são edificações de fácil combustão. E essa história é legal porque, assim, legal em partes, né? Porque nós chegamos rápido, fizemos uma atuação rápida. Normalmente incêndio em favela, o colapso de toda a comunidade é muito rápido. A propagação de incêndio, ela é violenta até por conta do tipo de material. Acabamento e revestimento, Exatamente. Né? A estrutura dessas edificações são estruturas combustíveis. Então nós conseguimos fazer uma atuação rápida e imediata de isolar o incêndio, confinamos o incêndio, evitamos a propagação dele e queimou apenas um barraco. Sucesso total. Cara, foi sucesso, elogios. Aí, sabe, tem um momento do rescaldo. Sim. Então durante a fase de rescaldo, onde nós ficamos, a equipe fica no local da emergência para realmente sair quando tiver tudo liquidado. Acabou. Sim, acabou. Não fica nem brasa. Garantir que não tenha reignição. Exatamente. Nesse momento encontramos 4 crianças carbonizadas. Então foi uma ocorrência que comoveu muito a equipe, até porque foi uma atuação até surpresa para todos, porque normalmente, né, esse tipo de incêndio ele consome grande escala, de grandes né? proporções, consome a comunidade Se inteira. alastra. Sim. Ficamos felizes de ter
controlado ele rapidamente, evitado uma tragédia maior, né, que seria a queima de muitos barracos, mas o que entristeceu, o que causou a comoção foi essas 4 vítimas aí carbonizadas. Que situação diferente no carro. E você saiu da parte de combate, então você chefiava a equipe de combatentes. Como que era essa atuação sua de chefe de equipe? Sim, a carreira no Corpo de Bombeiros, né, militar. Então temos lá de soldado a coronel. Normalmente as equipes de atendimento emergencial são as equipes que ficam de prontidão nas estações de bombeiros, soldado, cabo e sargentos, nas estações setorizadas em cidades. Eu era chefe de equipe. Na verdade, a minha carreira começou como soldado, aí promoção interna, fui a cabo, promoção interna, concurso, fui promovido a sargento. Aí a função de sargento é a função de supervisão. Então ele gerencia, ele supervisiona uma equipe de atendimento emergencial. Então eu fui chefe de equipe de atendimento emergencial, então na minha equipe trabalhávamos lá entre 9 e 10 bombeiros por prontidão, por plantão. Eu era chefe dessas equipes. Durante essas rotinas de quartéis, a responsabilidade do chefe da equipe é ministrar instrução, é fazer a conferência, vistoria de material, vistoria de equipamentos, verificar a questão da prontidão desses equipamentos, a instrução da tropa e gerenciar eles durante o atendimento das emergências. Legal. E como que toda essa vivência sua te ajuda hoje a elaborar os projetos de prevenção e combate a incêndio, e o que esse know-how traz para você como visão de melhoria em edificações que você às vezes pega para fazer uma melhoria, uma adequação de projeto? Como que essa vivência sua dentro do Corpo de Bombeiros consegue influenciar que os seus projetos sejam com qualidade, não somente aprovados? Porque existe um mito no mercado que fala, o projeto bom é um projeto aprovado. Nem sempre. Pode existir um projeto adequado que foi aprovado, mas talvez não seja o projeto mais adequado para aquele local. Perfeito. O que me faz referenciar essa questão e a vivência na instituição foi que eu vi muitos incêndios. Eu percebi o comportamento, né, em determinadas edificações é possível perceber o comportamento do fogo, a movimentação da fumaça, a movimentação dos gases. Dependendo do tipo de material que é armazenado naquela edificação, você vai ter um volume de incêndio, você vai ter uma quantidade de incêndio. Tem um flashover muito rápido. Isso. Nos meus projetos de incêndio, eu consigo determinar, por exemplo, qual seria a posição mais adequada para o hidrante. Apesar da tabela ela indicar para o profissional, olha, o hidrante ele tem que estar localizado a não mais que 5 metros da porta. Isso aí ele tem que seguir, mas, por exemplo, o comprimento da mangueira. Se aquele pavimento necessita colocar mais um ponto de hidrante, em que ponto que eu vou colocar? Então, algumas estratégias é possível adotar no projeto de incêndio, usando como referência essa vivência que eu tive nas ocorrências de incêndio. A previsibilidade do teu conhecimento. A mente do combatente. É isso. O posicionamento dos extintores, o posicionamento do detector de fumaça. As legislações são prescritivas, elas trazem tabelas. Engessa muito a visão de quem está no computador, de quem está dimensionando essas medidas contra incêndio. E às vezes ele não tem aquela mente de, e se pegar um princípio de incêndio neste cômodo, um princípio de incêndio neste ambiente, no salão de festas, na cozinha, como seria o comportamento do incêndio em função daquela arquitetura, daquele projeto que o arquiteto idealizou, pensou? Como seria o comportamento da fumaça pela fachada da edificação? Comportamento da fumaça internamente pelo prédio. A aplicação das portas corta-fogo. As janelas de ventilação na caixa de escada. O tipo de escada que vai ser projetado para aquela arquitetura, para que aquela escada se torne um ambiente totalmente seguro. Se tiver um princípio de incêndio numa edificação, o ocupante ele vai ter certeza que se ele for para a caixa de escada, ele vai estar em um ambiente seguro, sem risco de sofrer uma lesão, de ser comprometido por um princípio de incêndio ou pelo incêndio em si.
Avaliar já a nova classe de incêndio, classe K. Sim. Tem cozinha industrial. Sim, isso é muito importante. Então, essa parte do Corpo de Bombeiros, né, essa vivência, claro, ele trouxe uma melhor visão, um melhor conhecimento de mundo para eu aplicar na idealização dos meus projetos, não somente nos projetos, mas na instalação, que muitas vezes aquilo que é previsto em planta, quando é executado, ocorrem interferências que vê a necessidade de realizar um as-built, de modificar o projeto, nada é engessado, existe a necessidade de acontecer durante a execução da obra, verificar a performance, será que aquele projeto aprovado, ele atende fielmente o que eu estou construindo? Então as interferências podem acontecer e essa questão, como vocês bem levantaram, qual que é o que trouxe para você o bombeiro, né? O bombeiro trouxe essa experiência. A visão de combatente. Isso aí. E outra, isso daí fundamenta tudo que a gente sempre fala da equipe multidisciplinar. Isso. O engenheiro, o arquiteto, o bombeiro, o instalador tem que estar junto. E por mais que hoje eu enxergo muito, muito claramente que o segmento de prevenção e combate a incêndio, a galera da engenharia está muito unida. Então a gente vê muito evento com muitos engenheiros juntos, né? Apesar de serem concorrentes, muita gente junta, brigando por uma causa só, que é a preservação de patrimônio, preservação de vidas. E arrisco a dizer ainda, pode ser que alguém até brigue comigo, Rafa, que a classe de engenheiro que trabalha com projetos de prevenção e combate a incêndio é a classe mais unida da engenharia. Com certeza. Existe bastante troca de informações entre os engenheiros, porque cada um tem uma particularidade. Sim. Uma coisa é você projetar algo em grande escala. Então você tem lá uma ideia de projeto, edifícios residenciais verticalizados até 50 metros de altura. É fácil projetar esse tipo de edifício. Então vira algo fácil de você transmitir. E um profissional que está sendo inserido no mercado recentemente, ele não tem esse know-how, ele consegue com poucas instruções, com pouco bate-papo entre os amigos, nos networks, nos coworks da vida, nas reuniões de associações, transmitir essa informação e passar algo para aquele colega e ser inserido no mercado e poder também prestar um serviço adequado. Pegar o gancho na associação. Fala da associação que você faz parte, dos projetos que você participa. Conta um pouquinho para o nosso... Opa, legal. Nosso público. Por ser engenheiro civil, né, nós somos registrados no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Poucos sabem, mas em cada região existem as associações de cada região. Eu sempre concito aos profissionais, até procurem a associação da sua região, faça lá uma visita, conheça lá o presidente da associação da sua região, para que você também possa ser inserido nesse mercado. Hoje, eu participo da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Praia Grande. Então, é uma associação que ela é afiliada ao CREA São Paulo. Lá é promovido diversos eventos com palestras, com informações para ajudar o profissional, para poder dar informações para o profissional trabalhar de forma correta para a sociedade e prestar um serviço muito bom para a sociedade. E nada melhor do que as próprias associações para promover isso aí para os profissionais do mercado. Que legal. Legal. E, Múcio, quando a gente fala de equipamento, na sua época de corporação, você tinha bastante equipamento... de tecnologia muito avançada. Na parte predial já não é tanto assim. Tem ali uma coisa mais simples. Tem um esguicho, tem uma válvula ali da linha predial, uma coisa mais simples. Muita gente se confunde quando a gente fala sobre a parte de esguicho regulável ou um esguicho jato sólido, ou chamado agulheta. Com a sua experiência de combatente, por que o combatente tem que ter um esguicho regulável e não só um jato sólido? A vantagem do esguicho regulável, primeiro, é a aplicação do jato d'água. Então, ele lhe proporciona 3 formas de combate a incêndio, né? Que é o jato compacto, você tem lá um jato neblina e o meia neblina. Um chuveiro. Chuveiro, sim. O que acontece? O jato compacto é aquele que é utilizado para o combatente ir lá, ele... tá vendo o incêndio, ele tá visualizando o que está queimando, então ele aplica o jato compacto com grande volume de água direto no incêndio, com pressão e com vazão. O jato neblina e o jato chuveiro, para que serve? Para ele se proteger. E além disso, o que ele pode fazer com o jato regulável? Ele consegue fechar o equipamento.
Já o agulheta, não é possível. Não estanqueia. Ele não consegue, ele precisa ter uma outra pessoa, um outro integrante para poder fechar o sistema... Lá na válvula. Na válvula, exatamente, no registro globo hidrante. Então, a vantagem do esguicho regulável, ele é um equipamento extremamente essencial para o combatente, para o brigadista, e isso é utilizado pelo Corpo de Bombeiros já há muitos anos, até pela fácil aplicabilidade, fácil manuseio e essas vantagens que você tem, né, na aplicação de fechar o equipamento, de fazer o combate, de fazer a proteção também. E saber que no incêndio, o óbvio tem que ser dito, mas no incêndio o poder calorífico que fica naquela região é muito forte. Sim. Então o combatente não consegue chegar perto se não tiver uma linha de defesa atrás. Perfeito. E se você tem só um esguicho agulheta, como que você faz a linha de defesa? Não tem como, é verdade. Então, tudo isso eu acredito que a estratégia, na hora do projeto, tem que ter um entendimento como a mente de um combatente. Porque se existe aquele sistema de combate a incêndio, Deus queira que não, mas se um dia precisar ser usado, quem projetou aquilo tem que ter a mente do combatente. Pô, tá, vai vir uma linha de ataque, o cara vai combater, mas e o poder calorífico, quem aguenta? Sim. Porque geralmente aquela população de brigadista daquela edificação, daquele condomínio, ele não vai ter uma capa de aproximação, ele não vai ter uma calça de aproximação, ele não vai estar de capacete, ele é um brigadista. Sim, perfeito. Ele saiu de casa, ele pegou o equipamento e vamos combater. Então ele não tem uma capa de aproximação para chegar perto. Se não tiver um esguicho regular para fazer uma linha de defesa, esquece. Ele não vai conseguir combater, vai propagar o incêndio, vai danificar o patrimônio, vai prejudicar a vida de pessoas. Então, às vezes, uma simples escolha entre um equipamento de combate faz total diferença para salvar aquela população e aquele patrimônio. Tem que só também colocar a questão do esguicho regulável, porque no estado de São Paulo, ele é obrigatório para as edificações a partir de 2011. Perfeito. A partir de 2011 está inserido na instrução técnica número 22 a obrigatoriedade do uso do esguicho regulável. Em outros estados, a legislação do estado ainda permite o uso do jato sólido. Porém, um bom projetista, e ele sabendo convencer o cliente dele, ele pode muito bem adotar o esguicho regulável no projeto dele, sensibilizar o cliente dessa necessidade e da vantagem que é ter um esguicho como esse na edificação que ele está projetando. Perfeito. E o que eu acredito muito, assim, beleza, o projetista foi lá, projetou, o instalador foi lá e instalou, tá, aí quando alguém for usar, precisa ter um treinamento de brigada. Às vezes a gente conhece alguns casos de edificações que tá tudo lindo, maravilhoso e fala, e quem que é a equipe de brigada? Ah, não tem. Esse é um grande gargalo que está acontecendo. Isso é legislação. Isso é legislação. O decreto estadual, se eu não me engano, 63911 e T17 do CCB. Exatamente. Isso aí fala de brigada de incêndio. Então, assim, não adianta você ter um bom equipamento, você ter uma boa estrutura, um bom projeto, uma boa instalação e não ter quem use ali no momento do sinistro inicial. Corre todo mundo. Beleza, o brigadista ele não vai pro combate real ali como um bombeiro, mas um pequeno princípio ele vai atuar. O princípio de incêndio, e outra, às vezes ele resolve ali, não vai precisar do bombeiro. Exato. Com certeza. A questão da brigada de incêndio, ela foi inserida na legislação efetivamente a partir de 2001, através do decreto 46076/2001. E a instrução técnica 17 de 2004 regulamentou, perfeito, né, trouxe formas de como se dimensionar a brigada de incêndio. Então, é algo que eu acredito que ainda é muito recente. Sim. Apesar de estarmos aí quase com 20 anos da primeira legislação que tratou do assunto, ainda é algo cultural. Porque nós estamos ainda com reflexos na segurança contra incêndio de efeitos que é da Boate Kiss. Sim. Ou seja, temos um pouco mais de 10 anos aí do evento da Boate Kiss e as pessoas ainda não se sensibilizaram. Então, muitos se preocupam lá em ter o AVCB. Olha, eu preciso do AVCB para o meu prédio. Todo mundo corre, faz uma corrida aí incessante em busca do AVCB, do documento. Eles querem o papel. Exatamente. Meramente falando, eles precisam do papel, porque o papel ele oferece algumas garantias, né? Garantias jurídicas. Então, a prefeitura exige o AVCB para emitir a habitabilidade da edificação. A CETESB precisa do AVCB para liberar a licença de operação ambiental. Exatamente. O seguro contra incêndio de uma edificação
Quando que aquela reparação de dano, de repente tem um princípio de incêndio numa edificação, eu preciso da reparação do dano. A minha edificação ela é segurada, eu preciso do AVCB. Se eu não tiver o AVCB para apresentar, o seguro não vai fazer a reparação daquele dano. Então são essas principais garantias jurídicas que o AVCB proporciona para as edificações. Só que o que muitos não pensam ou esquecem, eu acredito mais que esquecem, que para a obtenção do AVCB se faz necessário todos os equipamentos estarem plenamente funcionando. A sua rede de hidrante, o seu sistema de alarme de incêndio, sistema de iluminação de emergência detecção, e a brigada de incêndio. Perfeito. E assim, as edificações com a característica de ocupação residencial, elas tiveram o benefício da vigência ser aumentada para 5 anos. Isso aí é um problema. Em tese, por quê? O síndico ou o proprietário daquela edificação vai se preocupar com o AVCB daqui 5 anos. Ele vai se preocupar com os equipamentos de segurança contra incêndio quando? Daqui 5 anos. Vai empurrando. O que vai acontecer com a falta de manutenção desses equipamentos de forma periódica? Eles vão entrar em ruína. O esguicho 5 anos, vai entrar em ruína. A mangueira vai entrar em ruína. O hidrante vai estar em ruína. Então ele vai... Isso é o maior gargalo também que eu costumo comentar na área de segurança contra incêndios. As pessoas não se preocupam com a manutenção dos equipamentos. Vão se preocupar quando estiver próximo da renovação do AVCB. O incêndio, ele vai acontecer. Você tendo AVCB ou não. Então, o que eu concito? Façam a manutenção. Contrate um profissional que te dê uma assistência técnica e te oriente como fazer a manutenção adequada do equipamento. De quanto em quanto tempo eu preciso ligar a bomba de incêndio? De quanto em quanto tempo eu preciso acionar o sistema de hidrante, fazer o teste com a mangueira, usar o esguicho regulável. Se eu deixar o esguicho regulável parado lá 5 anos, ele vai travar. Ele não vai me proporcionar o trabalho adequado no combate a incêndio. Perfeito. Então é o que está faltando na nossa sociedade. Mas eu digo que é algo que é novo ainda, é muito novo. Temos muito que avançar na área de segurança contra incêndios. A gente, quando a gente fica direto, né, Rafa, com a cara ali com projetistas, engenharia e tal, a gente recebe algumas coisas que assustam. A gente recebeu um caso, eu não lembro quando foi, Rafa, um tempo atrás, que a bomba principal de uma instalação industrial era a bomba de jockey. Isso aí foi... É absurdo, né? É de assustar. E o cara ainda falou, não, ele projetou o painel aqui, ó, começa com essa bomba jockey, depois pressurizou a rede toda, aí entra a bomba principal. A gente ficou olhando um pro outro, assim. Não é possível. Oi? A gente perguntou, mas cara, qual que entra primeiro? Ele falou, não, a jockey entra primeiro, a outra só vai entrar pra dar um suporte. Mas o Múcio eu acho que vai poder falar com mais propriedade disso até. Sabe onde que eu vejo que tá a precarização, onde que tá o desleixo? O cara sabe que quando ele está levantando uma edificação, não importa qual modelo que a gente está falando, industrial, predial, pouco importa. Ele deixa o incêndio por último momento. Sim. Se você pegar... Tratam como acabamento. Isso, Essa é uma falha muito grande, né? É falta de gestão na questão da construção civil. Isso é muito comum naqueles que estão começando, até por falta de experiência. Eles sempre confiam, né, naquele profissional que ele está contratando. Então o empreendedor, o investidor, ele não tem a formação técnica, ele contrata um profissional e deposita toda a confiança e todo o valor monetário naquele profissional. O negócio do cara é o business. Isso. É entrar tanto e sair tanto e entrar mais ainda. Exatamente. E bota o hidrante para rodar aí que não tem nada com isso. Exatamente. E até, inclusive, é uma área que aparece bastante no meu escritório, é essa questão de assessorar os escritórios de engenharia. Então, um engenheiro, ele não faz tudo. Exato. Ele precisa ter uma equipe multidisciplinar. Perfeito. Igual falamos aqui em alguns momentos, precisa haver uma equipe multidisciplinar. Então, é o engenheiro civil, é o engenheiro de estrutura, é o engenheiro elétrico, é o engenheiro mecânico e é o engenheiro de segurança contra incêndios. A segurança contra incêndios numa edificação ela é minoritária. Se colocarmos na planilha o custo final de obra
de todas as áreas, de todos os segmentos, de todos os processos de uma edificação, a segurança contra incêndio ela é muito pouco. É irrisória. É irrisória em comparação com o restante. Irrisória. Só que, para aquela edificação ser habitada, ter a habitabilidade, ela precisa da vistoria do Corpo de Bombeiros. E fica muitas pessoas aguardando essa vistoria. Peraí, a vistoria do bombeiro é a mais fácil. O que é mais difícil? Mais difícil é você projetar primeiro, adequadamente. É isso que eu ia falar, projetar da forma correta. Isso, projetar da forma correta. Os projetos que são encaminhados para o Corpo de Bombeiros, eles obedecem o rigor das instruções técnicas. Perfeito. Então são projetos empíricos, apenas com simbologias e detalhes genéricos das instalações. Até porque o ideal era que se fizesse um projeto executivo de todas as instalações. Projeto executivo do hidrante, projeto executivo do alarme de incêndio, da iluminação de emergência. Se fosse encaminhar para o Corpo de Bombeiros, todos os detalhes executivos dos projetos seriam muitas folhas. Sim, sim. Talvez inviável para uma análise da instituição. Por isso que tem o memorial descritivo. Exatamente. Para dar aquela resumida. Então a instituição ela analisa aquele projeto com detalhes simbólicos e acredita-se que na obra, com a assistência técnica da engenharia, vai se prever o projeto executivo desses sistemas, como é feito com a estrutura, como é feito com a hidráulica, Perfeito. Esgoto, água, como é feito com a elétrica. Então a instituição entende dessa forma, acredita na boa-fé dos profissionais. E é o que está acontecendo. Muitos profissionais usam o projeto aprovado de bombeiros para executar uma rede de hidrante. E em muitos casos a gente encontra esse exemplo que você citou. Do cara tá lá com uma bomba jockey usando como principal. Porque às vezes ele está se valendo do projeto de bombeiros que não tem os detalhes pormenores ou detalhes acadêmicos ou detalhes mais precisos de como é aquela instalação, qual que é a vazão da bomba, qual que é a pressão da bomba. Eu vejo muitos clientes me ligam perguntando: Múcio, você tem uma bomba de 4 cavalos? Eu falei, cara, não é assim que dimensiona a bomba. Não, mas é a informação que está no projeto de bombeiros. Eu falei, não, tudo bem. Pode ser que esteja mesmo, não duvido. Mas me passa, por gentileza, qual a pressão, qual a vazão desse cálculo. Por que os 4 cavalos? Onde que tem os 4 cavalos nessa história? Porque dependendo... O 4 cavalos eu acredito que tenha saído do cálculo, né? Da planilha ali, como do que memorial chegou de nisso? cálculo. Sim, e é empírico aquilo. Por quê? Se eu pegar essa informação de pressão e vazão e levar para um fabricante... ele vai me dar um cavalo de bomba para aquilo ali, em função do que ele está fabricando. Perfeito. Se eu mudar de fabricante, com certeza eu posso ter uma variação potência maior ou menor, depende da performance da bomba. Isso, exatamente. Então, essa informação ainda é precária na sociedade, porque muitos adotam o projeto de bombeiros como projeto executivo de obra e vai esperar a vistoria só lá no final, quando ele percebe que, não deu certo o bombeiro, cara. O bombeiro reprovou a vistoria. O papel não veio, olha aí. O papel não veio. Caramba, chama o engenheiro. Aí já não é mais aquele engenheiro, já não tem mais o contato. E dependendo se você comprou RT, ele já não sabe nem mais quem é você. Isso, então... também tem muito disso, né? Muitas pessoas no mercado que não são habilitadas, né? Que o profissional habilitado é o profissional da área de engenharia e arquitetura. Registrada no Conselho Regional correspondente. Exatamente. E assim, tem muitos escritórios que eles contratam, terceirizam. Ele faz o projeto e depois vai buscar um engenheiro para assinar, alguém de confiança, enfim. São detalhes que, assim, a boa-fé de quem está executando aquilo. Só que o empreendedor ele tem que tomar cuidado com quem ele está contratando. Quem que eu estou contratando? Eu estou contratando um engenheiro, arquiteto. Esse engenheiro arquiteto, que referência que ele tem nessa área de atuação? É porque por mais que ele não tenha conhecimento, a boa índole e a idoneidade é princípio, é basilar. Sim. Então você tem que procurar o quê? O bom profissional. Sim. O histórico, né? Exato. Histórico. Quem é? Quem é o Múcio? O Múcio está há quanto tempo no mercado? Qual é a história do Múcio? Quantos projetos executados? Tá aqui o case do...
Peraí, então esse é um profissional de verdade. Você pega o Zé da Laranja da esquina, Rafa. Um esqueminha? Pega o cara esqueminha. Pega o cara esqueminha. Que o cara compra uma união aqui. Um abraço pro Eliel. Eliel já é de casa. E o cara compra uma união dessa, Rafa, de alumínio. Ele chega na empresa dele, ele pinta todinha de dourado e vende falando que é latão. Ou o cara compra um esguicho desse aqui no ferro velho, ó. Paga, sei lá, R$25 num esguicho desse. Completamente condenado, sem certificado, sem nada, teste, sem teste, sucata. Sim, é muito comum e assim, o que eu vejo também, a maioria dos profissionais, eles tentam trabalhar com a vistoria do Corpo de Bombeiros. Sim. Então, em alguns casos, a edificação está em fase de renovação de AVCB. Aí o que o camarada faz? Ele entra no sistema informatizado, que é muito fácil, é simples, é acessível para todos, ele tem um login e uma senha, ele entra no sistema. Ele faz uma xerox daquele AVCB do prédio lá, que ele foi contratado para renovar o AVCB. Ele entra com o número do projeto, solicita a vistoria, paga a taxa, aguarda o bombeiro chegar no prédio para fazer a vistoria. Aí fala pro síndico, olha, que o bombeiro chegar aí, vamos ver o que ele vai falar. A gente adequa e tá tudo certo. Vamos ver onde ele vai assinalar e acabou. Qual que é o erro? Porque assim, isso era muito comum. Até antes de 2018, né? Após a edição e a atualização do Decreto 63911 e a Instrução Técnica 1 de 2019, que ela traz com bastante detalhes e riqueza de informações como são as direções e os caminhos administrativos para a regularização da edificação. Ela dá o caminho para o profissional. A instrução técnica, né? Ela é prescritiva, está escrito ali tudo o que fazer, como fazer. Perfeito. E ali, em um dos seus itens, eu não vou me recordar de cabeça qual que é o item da instrução técnica. Até porque é sexta-feira, às 7 horas da noite, não tem como lembrar. Mas a gente acredita em você, vai. Existe um item na instrução técnica, e eu até concito os colegas a procurarem aí na oportunidade, ler. Precisamos ler, não tem jeito. Sim, sim. Que diz que a solicitação de vistoria do Corpo de Bombeiros ela deve ser precedida de uma criteriosa e detalhada inspeção pelo responsável técnico. E não como uma auditoria, vem aqui e me aponta que tá errado que eu arrumo. Isso, O correto e isso eu tenho praticado, eu tenho ensinado muitas pessoas a se comportarem assim, muitos engenheiros e arquitetos. Meu amigo, você foi contratado para regularizar o AVCB, cara, vai na edificação. Faz a análise, é profissionalismo isso. Verifica se os equipamentos estão funcionando. Sai do ar-condicionado, engenheiro. Sai da mesa, sai de trás da mesa, exatamente. Se for possível, e eu recomendo, antes de fazer essa vistoria, vá até o Corpo de Bombeiros e solicita por empréstimo o projeto de incêndio. Você já foi contratado pelo condomínio, pela edificação, para regularizar. Então você chega lá no Corpo de Bombeiros, olha, eu sou o engenheiro responsável, eu fui contratado pelo condomínio, daqui o contrato da prestação de serviço. Uma procuração. Exatamente, precisava dar uma olhada no projeto de incêndio, está próximo de vencer. O Corpo de Bombeiros ele tem um setor técnico que atende os profissionais. Ele vai apresentar o projeto, o profissional vai fazer vistas ao processo, conhecer a história da edificação, vai verificar como está dimensionada a edificação. Neste momento, ele já vai ter um scanner de como é a segurança contra incêndios daquele local. A direção que ele deve tomar. Exatamente. Chega na edificação e faz os testes. Orienta. Meu amigo, hidrante, alarme de incêndio, luz de emergência. Tá tudo funcionando? Tudo funcionando. Vamos treinar a brigada de incêndio. Vamos preparar os ocupantes. Fundamental. Para o princípio de incêndio. E a IT17, além dela dimensionar a brigada, ela dá o conteúdo programático do treinamento. É perfeito. É prescritivo. Prescritivo, tá tudo escrito ali, não é difícil. Aí sim, edificação com os equipamentos de segurança contra incêndio, tudo funcionando. Treinada a brigada de incêndio, chama a vistoria do bombeiro. É vistoria aprovada. Não tem comunix, o cara assistiu. O cara verificou, o cara testou, tá tudo conforme o projeto. Por que o bombeiro vai comunicar a vistoria? Não tem porquê. Não vai ter apontamento nenhum. Exatamente. Assim, essa é a dica, é a orientação que eu dou para todos os profissionais que estão atuando, que estão começando a atuar. Aqueles que já atuam há muitos anos. Eu tenho contato com profissionais que atuam há muitos anos, eles ainda não pegaram essa visão.
Até porque a legislação é de 2019, tá fresca ainda na cabeça de muitas pessoas. Saindo do forno, né? Mas eu acho que é muito também... O cara acha que ele vai economizar tempo esperando o bombeiro vir. Não, ele fazendo o trabalho dele bem feito, ele economiza tempo. Não, ele e a economiza... garantia? Qual que é a garantia? Porque assim, a edificação está sendo assistida por quem? O cliente tem uma garantia. O proprietário vai... Pô, eu contratei um profissional. Se der alguma coisa errada, qual que é a garantia que o síndico tem, que o condômino tem, que o proprietário da edificação tem? Ó, o engenheiro que eu contratei é esse engenheiro aqui. Na hora que tiver um sinistro, tiver um problema na edificação, quem que te assistiu? Foi esse profissional aqui que emitiu a ART, a ART. Então é uma garantia que o cliente vai ter também. E é o portfólio do profissional. É, com certeza. A Elaine, nossa amiga Elaine, fala que existe o tipo de engenheiro ping-pong. Que bate e volta, bate e volta, bate e volta. Aí querer transmitir essa responsabilidade à instituição não tem como. Não tem nem braço para isso. Exatamente. Ao ocorrer um incêndio na edificação, de quem que é a culpa? Vamos avaliar. Primeiro, a edificação possui a VCB? Está licenciada pelo Corpo de Bombeiros. Perfeito. Pô, o incêndio começou aonde? Em tal local. Qual foi o dano? Esse foi o dano. Os equipamentos estavam em dia? A recarga do extintor estava em dia? A manutenção da mangueira de incêndio, o teste hidrostático em dia? A inspeção nível 1 do extintor está feita? Exatamente. A bomba de incêndio é testada, os equipamentos estão testados, existiu o acompanhamento técnico da edificação, aí é onde vem a garantia jurídica da edificação e depois ir lá e conseguir a sua reparação de dano. Então, esse é o caminho correto e mais adequado, saudável para os profissionais que atuam nessa área. Ele não vai ter problemas com o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros não aprova uma edificação. Não, algo tá errado para não aprovar a sua edificação. Não é pega no pé da instituição. A instituição foi na edificação, ele percebe, ele tem um termômetro. Muitas vistorias que eu fiz durante a época que eu estava na ativa, eu chegava a fazer vistoria, você percebe que a edificação não estava preparada para receber a vistoria, mas era uma falha da legislação, porque eu atuei antes da legislação de 2019. Do 63911. E foi muito feliz, né, a instituição em acrescentar esse item na instrução técnica número 1, até para resguardo dela e da sociedade. Sociedade, olha aqui como que os profissionais precisam trabalhar. Tá aqui, ó, tá tudo escrito. Você ter aqui, segurança ó. É assim. É só o seu engenheiro, o seu arquiteto ler isso aqui que vai ser tudo em ordem, vai sair tudo certinho. Perfeito. Nós vamos aí, iremos aí e licenciaremos sua edificação. Eu acho que um erro grande, até falo até pra galera que tá assistindo, é parar de fazer projetos para aprovar o AVCB. Isso não existe. Ah, mas é meu negócio, é meu business, eu vivo disso. Concordo plenamente. A gente tem conta para pagar, a gente tem boleto. Mas a partir do momento que você coloca um patrimônio, vidas humanas, vidas animais e o meio ambiente em risco por causa de business, isso ultrapassa completamente as crenças e os valores que você fez o juramento lá na sua formatura. Sim, com certeza. Então o business ele é importante? Concordo plenamente. O business ele é importante porque a gente precisa sobreviver. Porque a O sociedade, Rafa, por exemplo, né? tem 3 filhos, Três Rafa? filhos. Você... Sabidamente são 3. 3 filhos. Então, assim, business é business, concordo plenamente, mas a gente atua num segmento que não pode ser o business pelo business. O que eu também penso que pode melhorar é a questão da cultura, da educação pública voltada à segurança contra incêndios. Então, eu penso que a instituição, ela poderia, eu acredito que ela faça, mas não é muito externada. Aflorado, né? Isso, externada. Porque eu acompanho lá a questão do bombeiro educador. Show. Então, aquilo que está sendo educado agora, vamos ter reflexos daqui 20 anos. É longo prazo. Exatamente. Então, eu digo que também, nessa área de segurança contra incêndios, também falta um pouco de educação pública. Então isso aí tem que partir do poder público, sociedade. Vocês estão contratando quem para fazer o serviço? Hoje quem faz isso é a iniciativa privada. Somos nós. Sociedade, vocês estão comprando que tipo de material? O profissional que está instalando esse material, qual que é a qualificação dele? Exatamente. Qual que é o know-how que ele tem? Eu falo de que recentemente eu fui fazer uma pré-vistoria em uma edificação.
eu verifiquei que o sistema de alarme de incêndio, ela foi instalada de forma inadequada. Por isso o equipamento não está funcionando mais. Tava com cabo de rede? A infraestrutura... Esse é o clássico. Esse é o esqueminha mais normal. A Ilumac né? até chora. Esse é o esqueminha abraço, Gabriel. mais corriqueiro que existe. Porque na época que foi exigida a instalação desse equipamento, faltou profissional para instalar o equipamento. Tenho certeza. Porque a demanda foi muito grande. Aí o antenista começou a instalar... O encanador, o eletricista, porque é uma área de automação sim. Tudo bem que o eletricista pode fazer esse serviço, mas ele precisa se especializar nessa. Você tem know-how? Tem que pegar lá o treinamento da Ilumac, o treinamento da empresa que fornece o equipamento, até porque os equipamentos, eles têm padrão de comunicação diferente. São particularidades de cada fabricante. São código-fontes diferentes. Adota aquele fabricante e vai com ele até o final. Perfeito. Entendeu? Então isso é o que falta, o que eu penso, é a educação pública nessa área, e nós estamos fazendo e vamos lutar para ser melhor aí, com certeza, e podem contar sempre comigo aí nisso aí. A literatura do nosso segmento é muito pequena, né? Sim. Então, se você vai buscar, vamos supor, eu quero saber sobre tampão, que é a maior dúvida, na minha opinião, do mercado, é sobre esse produto. O pessoal adora estancar a rede com tampão. A gente coloca isso aqui para estancar a rede. Infelizmente. Tá com pequeno vazamento, né? Usa. Beleza, mas em qual literatura fala que esse produto aqui não estanca? Não existe literatura no mundo que fala que isso aqui não é feito para estancar água. Ou seja, é um defeito de normalização de produto. Aí eu tô falando de uma união de mangueira para incêndio. A minha união é certificada. Inclusive a única do Brasil certificada pelo LBR. Eu tenho um curso sobre isso. Só que tem o Zé da esquina que fabrica completamente fora da norma, que foi um grupo de engenheiros que foi desenvolvidas dentro do CB24. Inclusive o nosso amigo Rogério Lin do CB24 está convidado para vir. Superintendente, nosso amigo. Então assim, existe uma norma, existe um parâmetro, existem características e existe particularidades sobre produtos. Só que a normalização, a maioria das normalizações de produtos de prevenção e combate a incêndio são certificações voluntárias. Sim. Então o fabricante ele fabrica uma união da forma que ele acha, da forma que ele quer. Não existe uma legislação não para existe isso, nem uma fiscalização. Não existe. Né? Não existe uma fiscalização para falar esse produto ele tá ok ou ele não tá ok. Por mais que a norma seja prescritiva, tanto em fabricação quanto em testes, quando a gente olha para a portaria do Inmetro, por exemplo, ela fala de uma certificação voluntária. Então fica aberto para cada um faz o que quer. Assim, a grande vantagem hoje da norma, né, é a garantia e a segurança jurídica caso tenha algum problema. Isso aí. Pô, peraí, esse equipamento ele seguiu o que está pelo menos previsto na norma. E a questão da norma, eu até faço um convite para a sociedade técnica, para os engenheiros e arquitetos, participem das reuniões da ABNT, se inscrevam, não precisa pagar. Você pode, de repente, trazer a sua ideia lá, melhorar a questão, melhorar algum item da norma. E outra coisa importante, quem está na linha de frente, o cara que é o assessor, o assistente da edificação, descreva o material para o seu cliente. Descreva. Adaptador, 2,5 polegadas, ER, para 1,5 polegada. Tipo de rosca, latão. Isso aí. A maioria peca nisso aí. Ele passa lá pro compras algo genérico, às vezes nem sabe nem passar. Muitos e o casos comprador, nem passar. O comprador vai reduzir o custo. Isso, o comprador vai reduzir o custo. Aí o comprador faz loteria. Abraço, compradores. Tudo de bom, hein? Todo dia com vocês. Vai lá, faz uma loteria lá no seu Google. Abre o leilão e um abraço. Poxa, ele vai comprar material barato? Vai comprar barato, mas não vai comprar material de qualidade. Vai ter pós-obra. É isso. Vai gastar o dobro. Vai voltar. Perfeito. Vai voltar. E é uma coisa que a gente tem comentado muito, a gente estava até comentando antes, nós temos vários fabricantes no mercado que eles não estão colocando a logomarca. E vários com vários S's no final, viu? Isso, muitos. Eles não colocam logomarca, eles não colocam nada, identificação nenhuma. Importados, né? Então, Mas da onde, né? Aí dá o sinistro, dá o problema, quebrou, quem você cobra? Não tem? Não, vai cair nas costas do engenheiro. Sim. Quem assinou? Quem forneceu o equipamento? Quem forneceu? Muitas das vezes não tem nem nota fiscal de compra. Quem assistiu? Quem é o assistente desse equipamento?
juridicamente pode ser responsabilizado. Ou o engenheiro pode ser responsabilizado. Ou o arquiteto não prescreve. Se ele se equivocou ou errou na aplicação da norma, ele vai responder durante a vida inteira. Civil e criminalmente. Não tem pra onde correr. E com reparação de danos. Com reparação de danos. Reparação de danos. Perfeito. Pô, ele foi causado um dano, teve um prejuízo, empreendedor, vai lá atrás do seu engenheiro. Esse tá no seu nome. Isso. E, Rafa, o nome a gente fala que é importante. Muitas das vezes a gente se depara com algumas situações no mercado, o cara compra um material que não tem o nome do fabricante e nem a nota fiscal ele pede. Muito menos. De quem você comprou isso aqui? Ah, comprei do Rafael. Tá, me dá a nota de compra. Não tenho. Tá, e o certificado de qualidade? Também não tenho. Então, peraí, amigo. Vai cobrar quem? Vai cobrar quem? Quem é você pra cobrar? Então, assim, começa aí já. Você comprou um material que você não tem a rastreabilidade de onde ele saiu e quem te vendeu, a responsabilidade civil criminalmente é 100% sua. Sim. E quem comprou... Você não leva mais ninguém nesse bonde, o fisco vai atrás deles, tá? Não esquece não. E quem comprou errado, assume o risco. É isso. Assume o risco. É isso. Você assumiu o risco? É isso. Assume o risco. É isso aí. Rafa, acho que é isso. Satisfação, Múcio. Bacana, muito hein? obrigado. Bate-papo muito legal. Obrigado mesmo. pela oportunidade de estar falando com a comunidade. Com certeza. Com os militantes da área de segurança contra incêndio. E tem que voltar novamente. Tem que voltar novamente, porque o tempo é um prazer enorme. Um prazer enorme. Externamos a imensa responsabilidade de conversar com um veterano do Corpo de Bombeiro, né? Que são os nossos heróis do dia a dia aí. E agradecer aí de forma imensa esse deslocamento seu da Baixada pra cá, que eu sei que não é fácil. Às 6 horas da tarde em São Paulo, Rafa. Sexta-feira, cara. Ele quis muito. É um prazer estar aqui na GP. Quem deve estar chateado é a esposa dele. Porque ele tá sentado aqui conversando, numa boa, feliz. A esposa dele é que vai ficar chateada. Agora mais 3 horas de viagem, trânsito. 10 da noite ele tá chegando lá, tranquilo. É um prazer enorme estar aqui na hora do fogo. Obrigado, Múcio. Tô aqui de bom grado, de boa vontade. Obrigado. Né, para dividir o conhecimento que eu tenho, aprender também, que a gente sempre aprende, conhecer essa fábrica maravilhosa e poder oferecer os seus produtos, porque são produtos de qualidade. E ele está no meu hall aí de oferta para os meus clientes. E para quem quer achar a Progeseg, como é que faz? A Progeseg consegue achar através do Instagram, né? @Progeseg. O marketing, põe aqui embaixo no vídeo depois. O site está em desenvolvimento, é progeseg-eng.com.br. Show. E aí o meu telefone é 13997890866. Você atua só na região da Baixada? Como é que você está hoje? A parte de projetos a nível nacional, tá? A parte de assistência, mais a nível de Baixada Santista, mas dependendo da demanda do cliente, da necessidade, a gente consegue atuar aí na região do estado de São Paulo. Legal. O nosso é @hora.dofogo, gpm@gpm.brasil. A gente tá Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn. E entra no nosso site www.gpmbrasil.com.br. E faça a cotação com o Rafael. Rafael@gpmbrasil.com.br. Pode entrar em contato, mandar seu e-mail que eu vou te responder rapidinho. É isso aí. Pessoal, obrigado. Essa foi mais uma edição. Obrigado por me convidar. Obrigado Estamos mesmo. novamente em breve. Já a gente tá aqui de novo, né, Rafa? Novamente, sempre. Um abraço, combatentes. Até a próxima. Até a próxima.